Então, novamente, eu sou Rafael, sou professor no município de Jundiaí. Lá eu atuo como educador esportivo e trabalho há 5 anos com o PEAMA, que é o trabalho que eu vim apresentar para vocês aqui. Então, a sigla PEAMA se refere ao Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas. E o que eu gosto sempre de destacar inicialmente é que o PEAMA é um programa público e ele é gerido pela Prefeitura do município de Jundiaí. Ele existe há 26 anos, então basicamente ele nasce da ação de 4 professores que estavam fazendo uma especialização em atividade física adaptada, e aí como projeto de conclusão do curso, eles escrevem o projetinho e na sequência começam o trabalho. Depois, vão anunciar eles outros professores, as pessoas com deficiência que participam do projeto ao longo desses 26 anos, e a gente tem a certeza e o orgulho de dizer hoje que o PEAMA é uma política pública de Estado, é um programa da cidade, e muito por força das pessoas que construíram isso, né? Então hoje a gente tem a convicção que, independente da bandeira partidária que assuma a prefeitura, o PEAMA vai continuar como uma instituição da cidade, como os hospitais, como os parques, e isso é muito importante, né? Essa construção de uma ação que começa com poucas pessoas, mas vai tomando corpo e ela vira uma coisa que ninguém segura, que é o que eu espero pro Reconvexo também. Ai, o programa é maravilhoso. Então, os nossos objetivos lá basicamente são democratizar o acesso à iniciação esportiva, oferecer possibilidades de melhorias na qualidade de vida dos alunos e ser fonte de conhecimento sobre as questões que permeiam a pessoa com deficiência. Aqui nesse slide, eu trago uma foto de uma das turmas que a gente tem lá, da corrida de rua, e o que é interessante destacar dessa turma é que a gente tem diferentes deficiências dentro de uma mesma turma. Então a gente tem 2 meninas que estão num triciclo aqui, elas são deficientes físicas, temos deficientes visuais nessa turma, deficientes intelectuais. Então, é muito gostoso de ver que as potencialidades das pessoas ajudam nas fraquezas da outra. Então vira um ciclo que não tem mais deficiência, né? A gente acaba mitigando as deficiências através dessa ajuda mútua. No slide anterior a gente tinha uma foto da atividade de ciclismo que a gente tem lá também. Aqui a gente tem uma deficiente física, ela é cadeirante, ela está no que a gente chama de handbike, que é uma bicicleta que ela pedala a partir dos braços, basicamente é isso. Bom, e quais atividades são oferecidas lá no PEAMA? A gente tem 16 modalidades, eu trouxe aqui em figurinhas, em pictogramas, e vou falar para vocês as modalidades. Então temos natação, atletismo, bocha, tênis de campo, dança, capoeira, corrida de rua, ciclismo, caminhada, atividades náuticas, escola da bola, futsal, ginástica rítmica, karatê, musculação e goalball. Um parênteses sobre o goalball, ele é uma das poucas, se não a única modalidade esportiva que foi construída e criada especificamente para a pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência visual. Então uma característica também importante. As outras todas foram adaptadas numa modalidade que já existia para a pessoa com deficiência praticar. Aqui nesse slide a gente tem a foto de um aluno com deficiência visual, é o Iago. Ele está no barco e ele está com o leme do barco na mão. Então ele está fazendo a navegação e dizendo a direção que esse barco deve ir a partir dos comandos do professor que está ao lado dele, das instruções. Bom, e quem atendemos? Pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, doenças mentais e o transtorno do espectro do autismo. A faixa etária que a gente atende a partir de 5 anos, sem a perder de vista. Atualmente são aproximadamente 362 alunos. E no PEAMA a gente atende pessoas de Jundiaí e mais 11 cidades da região, do entorno.
Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição dos alunos por deficiência. Então, como que é a porcentagem de cada deficiência lá dentro do PEAMA. Então, eu trago aqui um gráfico de barras horizontais, e a gente tem 3,4% dos alunos que têm a deficiência auditiva, 13,2% dos alunos têm a deficiência visual, 19% dos alunos entram numa classe que a gente chamou de outras deficiências. Aí basicamente a gente tem o transtorno do espectro do autismo e os transtornos mentais. 31,9% dos alunos têm a deficiência física e 44,8% têm a deficiência intelectual. Bom, mas vamos tentar aproximar mais do tema aqui dessa conferência e falar um pouquinho de exercício físico e a deficiência visual. Então, para iniciar, eu quero falar dos benefícios fisiológicos, mas vou acabar sendo rápido aqui, porque eles basicamente são os mesmos que todas as pessoas têm. Aquelas melhorias cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas, né? Eu procurei um pouco sobre alguma questão específica do exercício, e a pessoa com Lyon, eu não encontrei nada. Agora, participando aqui durante o congresso, tive algumas ideias de pesquisar mais sobre essa questão do metabolismo mitocondrial. Eu sei que o exercício influi nisso, então pode ser que através disso a gente pode ter melhorias na questão oxidativa, enfim. Se eu pesquisar melhor, talvez numa próxima conferência eu possa trazer um tema desse. Então, basicamente, os benefícios fisiológicos são os mesmos que todos procuram. Porém, nosso modelo de sociedade, ele impõe maiores dificuldades às pessoas com deficiência, o que a gente chama de barreiras. Para ilustrar melhor essas barreiras, eu quero trazer para vocês um estudo de Marmeleira e colaboradores, que foi publicado em 2018. Basicamente, ele fez na cidade de Brasília. E o que ele fez? Ele fez um questionário via telefone, perguntando para as pessoas com deficiência visual quais eram as barreiras que elas enfrentavam para a prática de atividade física. Ele deu a opção de 35 barreiras, e eu trago aqui as 5 mais citadas. Então, a primeira barreira mais citada foram os problemas com as calçadas. A segunda, falta de espaços apropriados para a prática de atividade física. A terceira, falta de políticas públicas de apoio. A quarta, necessidade de alguém no auxílio, um guia, por exemplo. E a quinta e última, falta de oferta de atividades por instituições especializadas. E o que essas barreiras podem trazer, né? Quais podem ser as possíveis consequências? Essa pessoa, né? Qualquer pessoa com deficiência, mas aqui em específico, a pessoa com deficiência visual, pode entrar num quadro de isolamento social, aí um pouco de depressão, essas questões, que pode levar a um estilo de vida menos ativo, uma pessoa mais sedentária, tendo como consequência uma maior exposição a doenças, né? Então esse é um quadro preocupante que a gente vê aqui. E aí o que a gente quer propor é tentar entender qual seria o impacto de um programa de exercício, de atividade física, de esporte, nesse quadro preocupante. E aí, a reflexão que a gente fez foi a partir do nosso entendimento do programa que a gente tem lá em Jundiaí, tá? E o que a gente entende que a gente consegue reduzir dessas barreiras. A barreira número 2, falta de espaços apropriados para a prática de atividade física. A gente consegue atingir isso. É importante deixar claro que, na maioria das vezes, o que a gente tem lá em Jundiaí são espaços que foram construídos não acessíveis, e ao longo do tempo eles foram sendo adaptados. Um bom exemplo, há uns 5 anos atrás, a piscina lá nossa, uma das únicas que a gente tem, ganhou um elevador que ajuda uma pessoa, um cadeirante, a entrar e sair da piscina com maior facilidade. Outra barreira que a gente consegue reduzir, falta de políticas públicas. Nós somos uma política pública voltada para o esporte para pessoa com deficiência. Outra, necessidade de alguém no auxílio. Nos nossos grupos a gente tem guias, voluntários, e mesmo quando a pessoa com deficiência tem uma necessidade maior, a gente tem um modelo de aula que a gente chama de 1 para 1, que é um aluno para um professor. Então o professor dá uma atenção total para o aluno ali, para ajudá-lo nas práticas que ele precisa.
E a gente entende que a gente consegue atingir também essa última barreira, que é a falta de oferta de atividades por instituições especializadas. A gente é especialista nisso, né? A gente se prepara para atender a pessoa com deficiência. E conseguindo reduzir essas 4 barreiras, a gente entende também que a gente consegue apagar um pouquinho essas consequências e essa maior exposição a doenças. Então, aqui eu quero ressaltar a importância de um programa como esse, em outros moldes, em outros modelos, mas que cada cidade possa ter o seu, para a gente mitigar essas chances de doença para as pessoas. Bom, falamos um pouquinho ali do exercício da pessoa com deficiência, mas eu quero trazer também algumas possibilidades para além do exercício físico que a gente percebe acontecer dentro do programa. A primeira delas é a realização de sonhos. E aqui eu vou exemplificar com um caso real. Aqui a gente tem a foto de um dos nossos alunos, Thiago Silva, ele também é deficiente visual, e aqui ele está abraçado com o ídolo dele, o Cássio, goleiro do Corinthians. Então, o Thiago, a partir do programa, ele teve a oportunidade de ir conhecer o centro de treinamento do Corinthians. Eu propus que fosse outro time, tá? Também procurou. Assistiu um treino, tirou fotos e conversou com o ídolo dele. Então, que possibilidade, né? Além disso, compartilhar conhecimentos. A gente recebe lá estagiários da educação física. Então, muitos deles têm o primeiro contato deles com a pessoa com deficiência, né? Saber como conversar, como se aproximar, todas aquelas coisas que a maioria de vocês enfrenta no dia a dia, eles aprenderem sobre isso e para poder serem um profissional mais preparado para receber essa pessoa. Além dos futuros profissionais de educação física, a gente recebe profissionais de outras áreas também, fisioterapia, psicologia, jornalismo, recebemos até da moda para entender como preparar uma roupa para um cadeirante, o que eu tenho que fazer, enfim. Então, são possibilidades boas. O próprio fato de estar aqui nessa conferência, aprendendo mais e tentando também compartilhar conhecimento, participação em congressos, publicação de trabalhos, então é uma forma de a gente compartilhar esses conhecimentos. Pensando sempre numa sociedade que consiga acolher a todos nós, né? Os grupos de famílias e de alunos. Paralelo às aulas esportivas, a gente tem grupos de famílias, então pai, mãe, irmãos, que se reúnem semanalmente a partir do direcionamento de um professor, e aí eles conversam sobre muitos temas. Mas o que acontece ali, principalmente, é um acolhimento, né? Aquela família que muitas vezes está um pouco desamparada, então eles compartilham soluções, possibilidades. Uma nova família que está chegando é acolhida, né? É bem recebida no programa, então é de grande importância. A gente vê um crescimento grande das famílias e um suporte, mesmo porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes as famílias com a pessoa com deficiência um pouco isolada, tanto do restante da família, quanto do núcleo social ali do bairro, enfim. E ali é um momento que eles se encontram acolhidos novamente, um lugar para ter fala, conversar, ouvir. A gente acha muito importante. Já os alunos, eles têm um trabalho um pouquinho diferente, que eles trabalham habilidades além das habilidades esportivas. Então, questões culturais, culinárias, habilidades, espaço de fala, enfim, um crescimento do ser humano como um todo mesmo. E, finalmente, a possibilidade de um suporte para o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Então, vou dar um exemplo real que a gente tem atualmente. A gente tem um pesquisador trabalhando lá conosco, que ele está tentando desenvolver um sensor para a pessoa com deficiência visual, para ela transitar melhor pelas ruas, para ela poder andar melhor pelas ruas, né? Então, o que ele consegue lá? Ele consegue conversar com os alunos com deficiência visual, ter as informações, qual é o problema, o que vocês enfrentam, né? Mais concretas, vai para o laboratório, tenta desenvolver as coisas dele, traz ali um primeiro modelo, testa, vê o que funcionou ou não, faz os seus apontamentos, vai para uma melhoria, e aí a nossa esperança é que ele possa soltar futuramente um novo produto que possa ajudar de alguma forma as pessoas.
Mas como fazemos tudo isso? E aqui eu entendo que é a parte mais importante do nosso programa, que são as pessoas. As pessoas fazem a diferença em qualquer lugar, em qualquer problema, em qualquer dificuldade. Então aqui eu trago a imagem da nossa equipe lá. Estão todos aí com a camiseta do PEAMA, uma de cada cor, então uma foto bem colorida, todos sorrindo como se fosse um time. E essa equipe atualmente é formada basicamente por 25 professores, 4 estagiários, 2 especialistas. Aqui nos especialistas a gente tem uma secretária e um profissional que cuida de manutenção de bicicleta, triciclo e outros equipamentos, e 19 voluntários que são muito importantes para a gente. Mas todo esse povo aqui, toda essa máquina, não adiantaria de nada sem uma energia, sem uma força, sem um combustível que os impulsione. E essa energia vem daqui, dos nossos alunos. Então aqui a gente tem uma foto dos nossos alunos aqui, eles estão posando, uns mais sapecas, mostrando a língua, fazendo um sinalzinho com a mão, outros mais charmosos, fazendo uma pose. Mas enfim, todos estão felizes aqui, eles estão num pré-evento aqui, acho que era um festival de atletismo que eles iam participar. E é daqui que a gente tira energia para fazer o trabalho acontecer. E eu costumo falar que é um encantamento, né? Eles nos encantam com seu jeito, sinceridade, história de vida, enfim. E a gente procura devolver o encantamento também com as nossas aulas, instruções, conversas. E isso é um sistema que se retroalimenta, a energia vai se aumentando e a gente consegue alcançar conquistas que a gente não imagina, assim, pensando racionalmente, a gente não imagina que a gente consegue alcançar. E eu quero trazer para vocês algumas dessas conquistas. Bom, já passaram pelo programa mais de 1.500 pessoas nesses 26 anos de história aí. E eu posso afirmar que cada uma delas deixou algo importante, algum ensinamento que ainda está lá dentro, ainda é carregado para frente, né? Uma energia que está lá. E com certeza levaram também consigo algum aprendizado, algo para a vida. Importante a gente lembrar que a pessoa com deficiência, como todos nós, também desiste de um programa de esporte, de uma atividade física, dos seus cuidados. Pelas mesmas causas que todos, né? Enjoei, estou cansado, arrumei um emprego, não posso mais, mudei de cidade, casei, tive um filho, enfim, as coisas acontecem e como todos. Mas alguns alunos permanecem lá no programa desde o início, estão há 26 anos lá dentro. E eu costumo dizer que eles são os sábios de lá. Eles carregam essa energia, essa coisa boa, as vitórias com eles, ensinando para quem chega. Inclusive, quando eu cheguei lá, aprendi muito com eles, de como lidar, qual é a energia, como vencer barreiras, como ultrapassar os desafios que parecem, isso não vai dar, mas vamos embora. Por onde a gente começa, né? Por esse pouquinho, então vamos lá, é por aqui que a gente vai começar. E eles são de suma importância para a gente, que eles carregam essa sabedoria ao longo do tempo. E o programa não muda de status, de energia, ele continua sempre para frente. Outro marco importante de 2014 foi a criação do Departamento de Esporte Adaptado. Então, o departamento não nasce com esse nome, ele começa como uma diretoria, mas basicamente, dentro da estrutura da Prefeitura de Jundiaí, da estrutura organizacional, nós temos a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer, que cuida da gestão do esporte como um todo dentro da cidade, e dentro dessa unidade nós temos 4 departamentos, e um deles é o Departamento de Esporte Adaptado. Então, a importância da cidade ter dentro do seu organograma um espaço para cuidar do esporte para a pessoa com deficiência, né? Isso é muito importante. Outra conquista importante para a gente, em 2018 o PEAMA ganhou o prêmio Ações Inclusivas para a Pessoa com Deficiência. Esse é um prêmio que é dado pelo governo do estado para ações que acontecem dentro do estado todo. E nesse ano o PEAMA estava concorrendo como uma ação governamental e concorreu com ações das mais diversas áreas, assistência social,
da medicina, da cultura, e para a gente foi um orgulho ganhar esse prêmio, tanto que ele fica num lugar especial lá da nossa sala, que a gente passa e a gente pode enxergá-lo todo dia e saber também do reconhecimento do trabalho, que é importante em algum momento você ser reconhecido por alguém, né? Outra conquista para a gente foi que o PEAMA não parou durante a pandemia. E aí eu vou contar mais ou menos como aconteceu. Eu lembro bem, em março de 2020, a gente disparando via WhatsApp, cada grupo, cada uma daquelas 16 atividades que eu falei para vocês, tem um grupo de WhatsApp por onde a gente envia os recados, e aí a gente enviando um recado padrão de aulas suspensas por tempo indeterminado. E aí, passados uns 3 dias, a gente sem ver os alunos, aquela preocupação, pô, não podemos estar distante desse pessoal, precisamos de alguma forma estar perto deles. E aí a primeira iniciativa nossa foi fazer um vídeo, todos os professores participaram, de como lavar as mãos. Naquela época era um assunto muito importante. Então a gente disparou esse vídeo, mandamos para eles, e na sequência começamos a mandar vídeos curtos com atividade física, exercícios para eles fazerem. E aí o que a gente pedia para eles era devolverem com uma fotinho ou um pequeno vídeo de que eles estavam fazendo. Então funcionou bem por 1, 2 meses, porém, para quem a gente viu, estava caindo um pouquinho a presença deles dentro desse modelo. E aí os primeiros problemas que a gente teve foi por causa de internet, né? Eles já não conseguiam mais baixar vídeo, tinha uns que tinham uma franquia pequena de internet, e aí a solução que a gente achou foi colocar os vídeos no canal de YouTube do PEAMA. Aí eles conseguiam acessar sem usar muita internet, e funcionou por mais uns 1 ou 2 meses também, mas aí de novo, começam a sumir de novo. Precisamos ir atrás desse pessoal, precisamos cutucar eles. Aí a estratégia foi as ações via Instagram e Facebook. O que a gente fazia? Quem estava retornando para a gente com algum sinal, um vídeo, uma foto, a gente montava alguns videozinhos e colocava no Instagram e no Facebook do PEAMA. Eles se viam por lá, quem não estava fazendo via e falava, pô, eu quero aparecer também, quero estar lá. E aí voltou. Não pela exercício, está me fazendo falta, mas de algum jeito voltou. Para a gente era importante eles estarem com a gente, a proximidade. Voltaram a mandar lá, e aí, mas novamente, funciona por um tempo, daqui a pouco, exercício é fogo, gente. Eu sou professor, mas eu também passo por isso. Para a gente parar, 2 palitos. Né? Um dia que não deu para ir, o outro dia também não deu. A hora que você vê, né, sumiram de novo. E aí a última estratégia foram as aulas ao vivo via aplicativo de reuniões. A gente usou o Zoom lá também. Toda aquela dificuldade para ensinar, né, a gente tem os mais diferentes níveis de instrução escolar, enfim. Mas foram aprendendo e aí conseguimos nos reunir. E aqui o que ajudou a manter uma longevidade durante o resto da pandemia toda foi o fato deles se verem, poder interagir. Para eles é muito importante essa interação. A partir do momento que eu fazia sozinho na minha casa, ficou muito chato. A hora que eu voltei a ver alguém ali, poder falar um oi, e aí, como tá? Bagunçar um pouquinho, a gente conseguiu de novo uma aderência às aulas. E aí um último problema que a gente teve que solucionar é que alguns alunos tinham um problema com essa bagunça, todo mundo falando, às vezes não entendiam instrução, os deficientes visuais, alguns precisavam do silêncio maior, não estavam conseguindo fazer o exercício, e o que a gente propôs foi uma aula mais individualizada, através de chamadas de vídeo pelo WhatsApp. Então o professor fazia com 1, 2 ou 3 alunos, né? E aí conseguia uma aula mais calma, instruindo, e a gente conseguiu tocar bem, conseguimos manter eles, pelo menos, minimamente ativos. E aqui eu trago também as conquistas paralímpicas. Importante dizer e ressaltar, pessoal, que essas conquistas não são o objetivo do programa. Não é o que a gente busca. Mas também é interessante ver que o programa não bloqueia essas possibilidades, né? Ele permite que elas também aconteçam. Então aqui a primeira foto, a gente tem o Christian Ribera. Ele está numa cadeira de rodas adaptada para neve, então ao invés das rodas, a cadeira usa 2 esquis embaixo, e através de 2 bastões eles fazem a corrida dessa forma, né? E o Christian chegou desde pequeno lá no programa. Ele não faz essa atividade conosco lá, porém a Confederação Brasileira de Desporto da Neve faz anualmente uma peneira lá com a gente. Vai lá,
faz uma seletiva, dá uma olhada e pega potenciais atletas para ir. E foi daí que o Christian surgiu. Ele está com 19 anos hoje e já participou de 2 Paralimpíadas de Inverno. Então, vejam que potencial legal aqui. O outro que eu trago é o Thomas Juan. Nessa foto ele está no pódio olímpico das Paralimpíadas de Tóquio 2021. Ele está com a medalha de prata segurando ali. Ele foi pelo atletismo, prova 400 metros rasos. Thomas tem a história parecida, cresceu lá no PEAMA, fez várias atividades, chegou até aí não só pelo PEAMA, pelos potenciais que ele tem, pela família que ajudou, tem muita coisa junto, mas também pela nossa ajuda, né, uma mãozinha. E o último aqui que eu trago é o professor Alessandro Tozin. Ele é ex-técnico da seleção brasileira de goalball masculina. Bom, entre um currículo aí que eu demoraria mais uma palestra para falar, o Ale tem 3 medalhas paralímpicas: prata em Londres 2012, bronze no Rio 2016 e finalmente ouro em Tóquio 2021. Ale começou como estagiário lá no PEAMA, cresceu pelas suas potencialidades, enfim, chegou à seleção e se manteve trabalhando com a gente. Lá ele dá aulas ainda de goalball e karatê, ainda está com a gente lá dando aula. Mas essas não são as conquistas mais importantes para a gente. As conquistas mais importantes são as conquistas cotidianas, as conquistas que acontecem em cada aula, em cada instrução, em cada evolução de um aluno, né? E para também ilustrar um pouquinho para vocês, eu quero trazer o relato de uma das nossas alunas, a Jéssica do Nascimento. Ela tem 29 anos, e esse relato aqui que eu vou ler na íntegra, ela colocou nas redes sociais dela. Vamos lá. Eu tinha desistido do meu sonho, mas o sonho não desistiu de mim. Sou deficiente visual, baixa visão e aprendi a andar de bicicleta. Agradeço a todos os professores por fazer o sonho ser real. Então, realmente são essas conquistas, que essa é mais palpável, mais perceptível para a gente. Tem outras que não são tão perceptíveis para quem está mais longe, mas também acontece. Um rápido exemplo: um aluno, uma criança com transtorno do espectro do autismo, chega no primeiro dia de aula dela, numa aula de 50 minutos ela fica 5 dentro da aula e vai embora. Passado 2 meses, essa criança está ficando meia hora nessa mesma aula. Para a gente também é uma conquista enorme, para ele também. Então são essas conquistas que nos movem a cada dia, nos fazem acordar, correr atrás e saber que qualquer sonho, qualquer dificuldade, a gente consegue passar por cima. Como eu falei, a partir das pessoas, né? E não só quem está propondo, mas também quem está fazendo. Juntos essas pessoas conseguem chegar, né? E o sonho acaba sendo de todos juntos. Isso é interessante, que ele é abraçado e vira o sonho do programa, né? Bom, eu estou chegando ao fim aqui. Nesse slide eu trago 3 figuras. Uma primeira de uma menina que tem os traços de uma pessoa com síndrome de Down. Ela está com um sorriso muito bonito no rosto, com as mãos sujas aqui, toda pintada de tintas coloridas, e parece estar muito feliz com isso, está mostrando as mãos assim. A segunda foto, uma criança, um menino cadeirante, está em cima da sua cadeira, tocando a cadeira, e atrás, empoleirado na mesma cadeira, está um amigo que parece estar gritando. Eles estão mostrando que estarem se divertindo muito, né? Balançando em cima da cadeira. E o último é um quadro também, na minha opinião, muito bonito, muito colorido. Tem várias árvores, o chão é muito colorido, parece um arco-íris, uma aquarela de cores. No meio do quadro a gente tem uma pessoa com um guarda-chuva. Esse quadro foi pintado por um artista com deficiência visual, John Bramblett. Quem não conhece ainda e puder dar uma olhada, faz coisas incríveis. Repete o nome? John Bramblett. E a partir desse cenário, eu quero trazer para vocês um pensamento, uma frase que tem nos conduzido muito nos últimos anos lá no PEAMA.
a vida não é colorida, é colorível. Então, isso nos conduz muito, e infelizmente, como eu já falei um pouquinho das barreiras, a nossa sociedade atualmente, ela limita um pouquinho o acesso a essas cores, a essas tintas, né? E a nossa ideia com o programa é poder devolver a possibilidade de cada pessoa acessar a cor que ela quiser, a tinta que ela quiser, para que a partir disso ela possa dar para a vida dela a cor que ela quiser, a cor que ela bem entender. Para finalizar, eu deixo aqui o contato do PEAMA de e-mail, que é peama@jundiaí.sp.gov.br. Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor, o nosso Instagram é o peama.jundiaí. Gente, muito obrigado pela possibilidade, pelo tempo e pela atenção.